Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Sexta-feira, vamos falar de Botafogo, feriadão, feriado nacional, vamos falar aí de Botafogo. Já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. E vamos falar mais uma vez de Renato Paiva, treinador do Botafogo. Saiu uma matéria agora há pouco lá no GE. Globo, que eu quero repercutir essa matéria com vocês aqui, passar a informação e também opinar um pouco sobre essa matéria. A matéria é a seguinte: instabilidade do Botafogo não afeta o trabalho de Paiva. Diretoria mantém convicção no treinador. Ou seja, a diretoria do Botafogo neste momento está respaldando o trabalho do Renato Paiva, Segundo a apuração do GE. Globo, Bárbara Mendonça, Jéssica Maldonado e o Sérgio Santana assinaram a matéria, Não corre risco de demissão neste momento o treinador Renato Paiva. Eu já imaginava que isso poderia acontecer. Primeiro, porque o Botafogo, através do John Textor, não é um clube que costuma trocar de treinador assim com 6 jogos, com pouco tempo de trabalho. Não é. Geralmente o John Textor dá um tempo maior para que o treinador se prove. Isso aconteceu até com o Bruno Lage e com o Thiago Nunes. O Bruno Lage teve aí mais jogos, mais tempo, até que chegou um determinado limite. E também o Bruno Lage, na época, causou problemas, Pediu, praticamente entregou o cargo depois daquele Botafogo-Flamengo, onde a gente perdeu no estádio Newton Santos, Teve a barração do Tiquinho Soares com o Bruno Lage naquela época também, que foi muito impactante. O Tiquinho, naquela época, era o melhor jogador do Botafogo. Então, o Bruno Lage causou problemas. O Thiago Nunes, mesmo com aquele final de ano terrível, Thiago Nunes não conseguiu ajudar. O Thiago Nunes inicia o ano de 2024 como treinador do Botafogo. O Botafogo não demite o Thiago Nunes. Inclusive, eu acho um erro da diretoria do Botafogo na época. O Thiago Nunes veio ali para tentar ser um bombeiro, não conseguiu ajudar em nada e no ano seguinte foi premiado por começar a temporada seguinte. O que aconteceu? Quase foi eliminado da Libertadores e aí sim o Thiago Nunes acabou sendo demitido depois do empate contra o Aurora da Bolívia, um time semi-amador praticamente. O Botafogo conseguiu empatar com o Aurora, com o Thiago Nunes. E aí entra o Fábio Matias, a gente dá 6-0 no Aurora, no estádio Newton Santos, na primeira partida do treinador interino no Fábio Matias, que faz um bom trabalho lá no Juventude, apesar do Juventude ter sofrido uma goleada agora feia, rapaz. O Fábio Matias faz um bom trabalho lá no Juventude. E o Renato Paiva, aqui no Botafogo, tem somente 6 jogos. A torcida já perdeu a paciência, pelo menos grande parte da torcida. Tem ainda um ou outro comentário que eu vejo aqui nas redes sociais de torcedores do Botafogo pedindo paciência. Não, paciência, vai melhorar. Mas grande parte da torcida, e não só na rede social, porque às vezes a rede social é um nicho, que às vezes não leva para o estádio. Levou. Dessa vez levou. A gente viu aí no último jogo contra o São Paulo, Renato Paiva sendo xingado e sendo chamado de burro pela torcida no estádio. Então não é só na rede social que as críticas estão acontecendo. Mas a diretoria do Botafogo, a informação é essa, o clube tem a avaliação positiva do trabalho do treinador, e acredita que os jogadores têm mais a entregar. Ou seja, a diretoria entende que neste momento a culpa é mais dos atletas do que propriamente do treinador. E a diretoria acredita que a adaptação dos reforços que chegaram, Juan Cruz, Elias Manuel, Nathan Fernandes, esses reforços Santiago Rodrigues, esses reforços vão se adaptar e isso vai fazer com que o time jogue mais, que o time melhore, Essa é a avaliação da diretoria do Botafogo, Nos bastidores do Botafogo, informação do GE, continua aqui lendo a informação do GE, a análise até aqui não deposita pressão sobre o português.
sobre o Renato Paiva. Há um entendimento que o time ainda tem pontos a melhorar em termos de entrega, mas o desempenho individual dos atletas também pesa. Acabei de falar aqui, a diretoria acha que a culpa é maior dos atletas e não bota pressão sobre o treinador. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Matéria do GE boa hoje, né? Acho que o torcedor estava querendo realmente entender qual era o posicionamento da diretoria do Botafogo. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre a situação. Eu acho que isso muda muito rapidamente. Os resultados vão acabar ditando isso. O Botafogo, por exemplo, na semana que vem acaba perdendo para o Estudiantes, o Botafogo fica numa situação delicadíssima na Libertadores e aí a vaca vai para o brejo, praticamente. Porque vai precisar, caso perca para o Estudiantes, vai precisar vencer as últimas 3 rodadas da Libertadores, contra o Carabobo na Venezuela, contra o Estudiantes no Rio de Janeiro, contra a Universidade do Chile no Rio de Janeiro, para se classificar. Um empate estaria fora, eliminado na fase de grupos. Então a derrota para o Estudiantes ela é catastrófica. Essa é a frase, esse é o adjetivo mesmo a ser usado. E isso pode mudar muito rapidamente, né? Basta o Botafogo nos próximos 3 jogos. Eu fiz um vídeo ontem aqui falando da sequência difícil que o Botafogo tem, na minha opinião. Atlético Mineiro fora, Estudiantes fora, clássico contra o Fluminense. Então, o que hoje o treinador está sendo respaldado, na semana que vem às vezes não pode estar mais. O futebol brasileiro é assim, né? A gente já teve aí 4 trocas de treinadores no futebol brasileiro. Pedro Caixinha saiu do Santos, o Quinteiros saiu do Grêmio, Mano Menezes saiu do Fluminense, Ramon Dias acabou de ser demitido do Corinthians, né? O Dorival Júnior deve assumir lá. Então, o futebol brasileiro tem muitas trocas de treinadores, né? Faz parte até talvez da cultura do futebol brasileiro. E o John Textor, apesar de ser americano, de trazer uma outra ideia, né? Ele tem realmente mais paciência com o treinador, mas não só no Botafogo, mas no Lyon ele faz trocas de treinadores quando ele percebe que a coisa não está caminhando, né? Com 6 jogos, repito, acho que o John Textor, qualquer pessoa que conversa com o John Textor vai saber que o John não vai demitir com 5, 6 jogos. Isso aí eu acho que é um fato. Mas se bater aí 10 a 15 jogos, mais ou menos, né? Estiver chegando quase a 15 jogos e o time do Botafogo continuar muito frágil defensivamente do jeito que está, e os resultados não acontecendo, e mais do que os resultados, não é só os resultados, porque senão a análise fica resultadista. O desempenho não é legal e a gente vem alertando aqui que o desempenho no início não está legal. Então a diretoria, pela matéria, acredita que o desempenho vai melhorar, mas aí se bater 10 a 15 jogos com desempenho do jeito que está hoje, 10 a 15 jogos, sequência de derrotas, né? O Botafogo sem ganhar jogos, sem desempenhar bem, aí com 10 a 15 jogos, acredito que 15 jogos seja aí talvez um balizador, né, digamos assim, aí sim eu acho que o John Textor tomaria algumas medidas, mas de fato com 6 jogos ele não vai fazer isso. E essa matéria traz realmente aí o que a diretoria pensa em relação ao Renato Paiva. Então a gente tem 2 caminhos agora. A gente tem 6 jogos e a gente tem o caminho de as coisas melhorarem, Renato Paiva conseguir encontrar o equilíbrio para esse time, que o time deixe de ser muito ruim defensivamente como vem sendo, que o time melhore, né, a efetividade também ofensiva, que comece a desempenhar bem, que comece a ter controle das partidas, que comecem a ser um time mais equilibrado. Eu acho que a palavra é essa. O Botafogo não tem equilíbrio hoje. Quando o Botafogo vai bem no ataque, vai mal da defesa. Quando o Botafogo vai mal na defesa, vai bem no ataque. Esse é o time do Botafogo hoje, desequilibrado, do Renato Paiva, né? Tem 2 caminhos, como eu estava falando. Ou o Botafogo, do Renato Paiva, melhora nos próximos jogos, né? E tem esses 3 jogos pela frente que são jogos importantes para a gente tentar ganhar e evoluir. E aí acalma a pressão e o trabalho dele continua e a torcida vai voltar
a acreditar, a torcida vai voltar a pensar que a gente pode brigar por algo grande de novo esse ano, né? Então existe esse caminho. E existe o caminho de continuar do jeito que está. E se continuar do jeito que está, por mais jogos, temos 6, se continuar por mais 6 jogos do jeito que está hoje, eu tenho certeza que essa matéria aqui vai ser atualizada e a situação vai mudar completamente. Completamente. Ainda mais se isso se somar à possível eliminação na Libertadores, né? Copa do Brasil vindo aí. Ainda bem que a gente pegou tem que ter os pés no chão, humildade, mas a gente pegou um adversário que é o capital do Distrito Federal, que é um adversário que foi no sorteio, assim, em relação a investimentos e a quem a gente poderia pegar, por exemplo, acho que o Botafogo deu até uma certa sorte, que o Botafogo poderia pegar o Ceará, por exemplo, que está fazendo um grande início de Campeonato Brasileiro. Então seria um confronto mais complicado, mas tem que manter a humildade pé no chão, não achar que está ganho já, tem que entrar e jogar contra o capital para vencer. Mas enfim, acho que é interessante a gente falar sobre essa matéria e ponderar o seguinte: 6 jogos realmente é muito pouco, muito pouco. A torcida já perdeu a paciência, a diretoria não perdeu ainda, mas se continuar do jeito que está, daqui a pouco essa matéria vai ser atualizada e a gente vai ver que a diretoria perdeu a paciência. Então tem esses 2 caminhos a serem percorridos. Vamos ver o que o Renato Paiva, o que esse trabalho dele no Botafogo vai caminhar. Se vai caminhar para o lado positivo, se vai caminhar para continuar do jeito que está, muito abaixo das expectativas. Beleza? É isso. Bom feriado a todos vocês. Se inscrevam no canal. Até a próxima. E é isso. Tchau, tchau.